que na grande maioria das vezes das apresentações é já no tronco distal da circulação coronariana, que eu acredito também que são pontos mais cruciais e de dificuldade técnica maior de tratamento. Então, as doenças do tronco, elas têm essa peculiaridade para o tratamento da angioplastia. Enquanto para a cirurgia, isso não vai fazer tanta diferença, porque o nosso tratamento é mais distal. De forma geral e com conceitos gerais, é que a doença do tronco da coronária esquerda permanece com alta mortalidade. Os principais guidelines europeus e americanos permanecem recomendando a cirurgia como tratamento de escolha para a doença do tronco, mas, recentemente, alguns questionamentos têm sido feitos sobre o possível benefício do tratamento menos invasivo através da angioplastia. Então, por que seria necessário um novo trial para trazer isso? Por conta de que a ideia principal surgiu de um braço do Syntax, que é um subgrupo de um subgrupo, com um número reduzido de pacientes, onde mostrou, como o Paulo muito bem mostrou, que não teve diferença de forma geral naqueles pacientes. A partir daí começou-se então a pensar em aumentar. Alguns estudos antes do tão famoso Excel e do Noble já começaram a comparar, e esses são os principais estudos que comparam doença de tronco da coronária. Mas percebam, como o pré-combat, que o Paulo comentou, aqui são 300 pacientes em cada grupo. O Le Mans, que também é um estudo que os próprios autores, tanto do pré-combat como o Le Mans, reconhecem a pequena quantidade de pacientes estudados, e eles concluem que o estudo deve ser feito com bastante, que a conclusão do estudo deve ser interpretada com bastante cautela, exatamente por conta dessas limitações. E o tão famoso Syntax, para doença de tronco, está aqui a quantidade de pacientes, 357 com angioplastia, 348 com... Isso ainda lá nos estudos iniciais, mas esse é o número de pacientes que a gente tem no Syntax. O Le Mans foi esse estudo com apenas 105 pacientes, isso publicado em 2016. O pré-combat, que é um estudo coreano também, mas como eu comentei, na própria conclusão dele, ele diz que é um estudo que tem limitações de força de estudo e que deve ser interpretado com muita cautela, sendo bem honestos os autores do pré-combat. Então o Excel surgiu por conta dessas informações. Oi? Está subindo. O Excel surgiu por conta dessas informações que não teve diferença nos tratamentos, tanto angioplastia como cirurgia. Caiu mesmo. Botar a cabeça. Não, a tiara. Ele não está querendo aceitar a tiara. Relaxa, bota a tiara e fica tranquilo. É isso aqui. Nessa primeira coluna nós temos o Syntax Score baixo, de 0 a 22, o Syntax Score intermediários, e aqui a gente mostra tanto cirurgia como angioplastia com resultados de fato semelhantes. E lá no Syntax Score alto, de fato, a angioplastia, a cirurgia tem bem menos complicações e para os objetivos tanto primários como secundários, comparando com a angioplastia. Então ali está definido que Syntax Score alto, o tratamento é com cirurgia. Por isso que eu repito a primeira frase lá da aula, onde aqui é um subgrupo de pacientes que a gente está tratando de forma didática apenas, e para citar que o Syntax Score talvez o score mais utilizado para que a gente possa mensurar a quantidade e a complexidade das lesões coronarianas. E nas primeiras comparações lá do pré-combat, com todas as suas limitações, o Syntax Trial, de fato, entre cirurgia e angioplastia, e aqueles números de pacientes que a gente comentou reduzido, nada de significativo quando se compara os dois grupos. A angioplastia, desde os consensos anteriores, já seria sugerido como 2A, 2B e 3 para aqueles pacientes que têm alta complexidade. A cirurgia, na grande maioria dos casos, ela é indicação classe 1, na maioria das vezes até classe 1A, e, portanto, é um tratamento mais abrangente, é um tratamento que tem maior indicação, porque se você fechar o olho e tem um paciente com doença coronariana uniarterial ou multiarterial, a cirurgia vai estar, na maioria das vezes, como classe 1. E a angioplastia tem essas limitações nos pacientes de alto risco, ou alta complexidade de doença coronariana. E aqui começou, então, o começo dessa polêmica, porque lá em 2016, e aí até alguns slides igual ao do Paulo, sobre o estudo Excel, que eu vou pular daqui a pouco, mas
a gente já precisa levantar, porque infelizmente essa é uma das polêmicas dos estudos, não é só do Excel. O Excel, ele é patrocinado pela Abbott, que é uma das grandes empresas mundiais, como a Medtronic, como os outros, que fabricam o stent. É ilegal? Não é ilegal. É imoral? Ninguém sabe. No mundo ninguém tem essa resposta. Mas é uma forma de se realizar os grandes estudos. Estima-se que o Syntax custou 18 a 20 milhões de reais. Quem é a empresa? Quem é o investigador? Ou o governo que vai bancar isso? Não tem como. Só tem 3 formas de se fazer um estudo. Através do próprio investigador bancando o estudo, ou o governo através das fontes de financiamento, ou a indústria farmacêutica, ou a indústria de próteses. Então, inclusive isso é questionado sobre o real impacto que esses financiamentos têm. Os grandes congressos mundiais são bancados e são patrocinados. O próprio Patrick Serra, nessa entrevista recente que o Pedro Lemos fez com ele comenta sobre isso. É uma pergunta que o Pedro faz para ele no final da entrevista sobre a opinião dele a respeito disso. Ele fala que tem investigadores de todo jeito, como tem ser humano de qualquer forma. Então, isso a gente tem que chamar a atenção. Agora, grandes outros estudos que a gente aceita como resultados bons, eles também foram patrocinados pela indústria farmacêutica. Mas isso a gente tem que chamar a atenção, e essas são, mais uma vez, os conceitos por que a gente precisa hoje de novos estudos. Então, o Excel, que veio como uma ideia a partir do Syntax lá, e de um subgrupo que já vinha ganhando notoriedade, esses 1.900 pacientes randomizados mais ou menos meio a meio para o stent de segunda geração e para a cirurgia. Entre 2010 e 2014, detalhe, 2.905 pacientes foram inicialmente recrutados. Por questão de tempo e de necessidade de publicação, essa amostra saiu de 2.900 pacientes para 1.900 pacientes, esses que a gente tem aqui. Isso diminuiu a força do estudo de 90% para 80% do impacto que esse estudo tem. Então, a amostra inicial de 2.900 caiu para 1.900 pacientes. No começo do estudo, então, exatamente ficaram 948 na angioplastia e 957 na cirurgia. E esses foram resultados, portanto, ao final de 3 anos, 15,4% do endpoint primário para a angioplastia, 14,7% para a cirurgia, sem nenhuma diferença. Detalhe, o estudo de não inferioridade, o que foi preconizado no começo do Excel, aceitava-se até 4,2% de não inferioridade para a angioplastia. Percebam que nos 3 anos já chegou em 4%. Foi não inferior, mas já estava no limite. Era 4,2%, ele já chegou em 4%. Os secundários também sem diferença estatística. Essa curva, que é a curva mais famosa aí do Excel, precisa a gente chamar a atenção também para uma coisa. Em azul, cirurgia, em vermelho, angioplastia. Ok, final dos 3 anos, não teve diferença. Agora, perceba o comportamento da curva. Na cirurgia, a gente tem uma tendência a uma estabilização da curva. Na angioplastia, essa estabilização ainda não aconteceu. É difícil você imaginar que, com o passar do tempo, depois desses 3 anos, isso aqui vai continuar abrindo essa curva. Não tem. De cara, você olhando para isso aqui, você percebe que lá em 5 anos, ela já afastou um pouquinho. Imagina com 10, 20 anos. E a gente tem que pensar, porque todos esses estudos que a gente fala, Paulo, a gente fala de 1 ano, de 3 anos, 5 anos e 10 anos. Tratamento de doença coronariana é tratamento de longo prazo. Detalhe, o Excel, a média de pacientes tem 66 anos de idade. 66 anos são pacientes muito novos, para que a gente tenha uma definição de que um tratamento é bom e que porque 5 anos, ainda assim com todas as limitações, o tratamento foi efetivo. O tratamento é de longo prazo. Desculpa, acho que eu voltei aqui. Então aqui também são as curvas de 3 anos e a gente tem a favor da angioplastia o Syntax score baixo, como a gente já comentou algumas vezes. As limitações que o próprio estudo considera, não dá para ser duplo cego, porque a forma com que o estudo é desenhado precisa que o investigador conheça algumas características dos pacientes e
ele sugere que o tratamento com 5 anos vai ser importante. Isso lá nos 3 anos ainda. Né? As conclusões, Paulo já citou, que não teve diferença ao longo dos 3 anos. Esse é o resumo do estudo, 15,4 para angioplastia, 14,7 para cirurgia. Lá no Main Comprehensive Registry, que também já comparava cirurgia de revascularização com angioplastia, lá foi chamada a atenção dos stents farmacológicos teriam melhor resultados e, portanto, a partir daí os estudos sempre têm que ser com stents, que no Synthex era de primeira geração e já do Excel para cá de segunda geração, em todos esses últimos estudos. Entre o Excel e o Nago, a gente, comparando os dois, mas eu coloquei esse slide para a gente ver isso aqui. Que no Excel nós escolhemos os pacientes de baixa e moderada complexidade. No Nago, foi todos os pacientes, qualquer paciente de qualquer complexidade foi incluído lá. E essa curva que abriu foi o que mostrou na conclusão do Nago, eu vou já colocar, de que a cirurgia foi superior à angioplastia. Esse não era um estudo de não inferioridade, com 28,4% de maiores eventos na angioplastia em comparação com a cirurgia. Essa é uma meta-análise também antiga, de 2011, com 4 grandes estudos, mas que mostra que realmente a cirurgia perdendo em relação ao AVC para a angioplastia. Entre os guidelines americanos e europeus, é outro conceito amplo e geral. Luiz vai me orientar qualquer coisa, quanto tempo? 13. É outra orientação geral. Percebam que a cirurgia, ela é classe 1 em qualquer recomendação. Isso nós estamos considerando as lesões de tronco. Por isso que lá no primeiro, partimos do pressuposto que a cirurgia de revascularização é o tratamento ideal para a lesão de tronco, exatamente por conta disso. E a angioplastia, ela fica aqui como 2A, 2B, no consenso americano, e no europeu tinha 1B. E esse 1B é o motivo da polêmica agora também, porque o europeu está querendo tirar esse 1B daqui e transformar isso aqui talvez em 2, ou indefinido, porque na verdade não está nem decidido qual a conduta. Eu vou mostrar uma carta no final também a respeito disso. Esse era o estudo lá também comparando o Synthex com o Excel e com o Nago, isso citado em 2012, com os grandes estudos que iam definir e nos guiar nos próximos anos. Então esse é o resultado de infarto no Nago. E essa é outra diferença, Paulo, porque esse conceito que você falou, por que criou essa polêmica inteira? Porque a angioplastia, que era aceitável que fosse até 5 vezes a elevação das enzimas, e a cirurgia 10, no Excel, tudo bem, está lá no protocolo, foi colocado que no começo do estudo seriam 10 vezes, tanto para a angioplastia como para a cirurgia. Só que não dá para comparar uma angioplastia, que por mais que você funcione, você passe um fio guia dentro de uma coronária e implante um stent, com um procedimento onde eu pinço a aorta, eu abro o músculo cardíaco, eu viro esse coração para um lado, para o outro. Cirurgia sem SEC, eu faço um garrote para que a gente possa fazer a anastomose distal na coronária sem SEC, coração batendo, a gente tem que passar um fio proximal no vaso e apertar durante a anastomose. 10, 12 minutos, 8, e isso provoca uma isquemia e isso aumenta as enzimas cardíacas. Mas tudo bem, isso estava definido lá no começo. Mas isso é para chamar a atenção o seguinte: por que o infarto no Nago foi de 1, às vezes nos principais estudos chega até 2, 3% na cirurgia, e no Excel foi 6%? Porque, e essa é a questão que levanta, sobre superestimado. Outro, nos pacientes que fizeram angioplastia, que elevaram 6, 7 vezes a enzima, o valor padrão, não foi considerado infarto no Excel. Mas para a definição universal de infarto, seria considerado infarto. E é mais um motivo da polêmica. Revascularização repetidas, portanto a angioplastia perde mais uma vez para a cirurgia sobre essa necessidade. E as conclusões é que a cirurgia é superior à angioplastia para a lesão do tronco. E esse Excel de 5 anos, é a foto que também gerou polêmica. Eu comentei aqui com vocês que nos 3 anos, nesse ponto eu comentei que a curva da angioplastia continuava subindo e da cirurgia tendia a uma instabilidade. E perceba o que aconteceu nos 3 anos seguintes. Ela continuou abrindo. E mais uma vez o comportamento. A cirurgia, ela é ascendente, mas ela tende a uma, e a angioplastia ela não para de subir. Ela é ascendente o tempo inteiro. O que será que vai acontecer com 10 anos com esses pacientes, com 20 anos com esses pacientes? Então, nos 5 anos, esse é aquele conceito lá dos 3 anos novamente,
E nos 5 anos abriu mais uma vez para o endpoint primário, para 22% com angioplastia contra 19% para cirurgia. Esse slide é interessante. Okay. Esse slide é interessante porque a gente sai do primeiro ano e a gente pega os pacientes do Excel e vamos pegar ele depois de 1 ano de tratados. E olha o que acontece com a curva. A partir de 1 ano de tratamento, olha como a angioplastia em vermelho eleva muito maior os efeitos adversos em comparação com a cirurgia. E segue. A gente não tem a tendência de diminuir isso. E o resultado final é que 22% para angioplastia contra 19% para cirurgia. Conclusão, motivo principal da polêmica é que é isso, a cirurgia e a angioplastia ela é não inferior à cirurgia. E que os pacientes podem ser referendados e tratados com lesão de tronco. E aqui, então, a partir disso, começou o problema porque eu poderia ter invertido. Essa, eu vou colocar aqui alguns trechos. Eu não sei se vocês assistiram, se tiveram a oportunidade de assistir a reportagem lá da BBC News, né? O Newsnight, ele é como, talvez não seja como um jornal nacional aqui no Brasil, mas talvez um jornal da Globo, alguma coisa assim, de grande impacto. E essa reportagem que saiu para o leigo em comum foi o que chamou a atenção dos pesquisadores e trouxe à tona a discussão. Eu achei que o som ia sair lá, mas também não vou atrasar por causa disso não. Esse é o David Taggart. Mas tudo bem. Esse é o David Taggart, um segundo pesquisador do estudo, e no congresso do ACTS, ele disse que isso nunca foi combinado comigo. Alguém retruca e disse, foi combinado com você, disse, nunca isso foi falado comigo. Então, esse foi uma reportagem de 17 minutos que passou, onde ela levanta a questão da forma que foi considerado o infarto, priorizando a angioplastia. Porque, tudo bem, estava no protocolo do estudo que essa seria a forma, mas, e isso levou à definição universal, ela chama, isso aqui é trecho da reportagem, ela chama que normalmente é com elétrico e com enzimas cardíacas, e na definição que foi sugerida, a definição seria diferente. Isso é preocupante porque ela fala que quando ela teve acesso aos reais dados, a angioplastia os pacientes tiveram 80% maiores complicações do que os pacientes que não tiveram. Nessa fase da reportagem, o David Taggart está falando que ele não podia deixar o nome dele nesse trabalho devido aos resultados controversos que foram publicados na conclusão. Então ele não podia aceitar que o nome dele estivesse aí. E ele fala que a cada 100 pacientes da cirurgia que morreram, 135 da angioplastia morreram. Isso é uma grande diferença, de acordo com o que ele fala, e de fato é. Tem uma diferença de 35% quando se pega todos os dados, incluindo os infartos também perioperatórios. Detalhe, o New England sugeriu aos pesquisadores de que chamasse a atenção para a maior mortalidade. Os autores não fizeram isso. Eles seguiram adiante e publicaram a reportagem e publicaram o trabalho sem chamar a atenção que 13% de mortalidade teve na angioplastia e 9% na cirurgia. E ele fala que isso é preocupante e não podia aceitar esses resultados, né? Isso tomou o meio social. Já estou acabando, 30 segundos já acabo. E finaliza a reportagem que isso é o mais preocupante. Isso é que tem que servir de referência para todos nós que trabalhamos com doença coronariana. Agora, ao final da reportagem, ela está conversando com a apresentadora principal. E isso é que leva para o grande público, isso que a gente tem que ter cuidado. Ela está informando agora que metade dos pesquisadores, dos 26 pesquisadores, receberam dinheiro para realizar o trabalho. São 26 autores. E ela está falando aqui para o grande público da Inglaterra de que esse trabalho é controverso porque metade recebeu dinheiro. Repito, não é ilegal, mas levanta uma questão preocupante. Ela fala que o investigador principal é o principal coordenador do TCT, que é patrocinado, na sua grande maioria, pelas grandes empresas de stents. Então, a partir do momento que a gente
traz isso para o grande público é o paciente que está no nosso consultório, que está com a doença coronariana e que, por mais que a gente não deva chegar a um consenso sempre, mas a vida do paciente, o cirurgião que tem que chamar o hemodinamicista, e eu acho que isso às vezes é até mais comum, porque termina que o hemodinamicista está no procedimento e muitas vezes tem uma chance maior já de tratar. Nem sempre esse paciente tem a oportunidade de pegar uma segunda opinião, de voltar para o clínico, para o Dr. Wilson, para o Sérgio, para o Vitor, e dizer: Dr. Vitor, qual é a melhor opção aqui para mim? Nem sempre tem essa sugestão. Então, isso começa a ser questionado, porque o que o Comitê Europeu fez foi dizer para que todos os pacientes que têm lesão de tronco e que foram tratados com stents, que procurem o seu médico e que peguem outras opiniões. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem de lesão de tronco. Não tornar como um tratamento universal, não banalizar, porque complicações e dificuldades que a gente pode ter aqui, a maior parte do miocárdio está sendo irrigado por aí, então acho que a gente tem que ter um respeito a mais pelo tronco do que pela doença coronária como um todo.